Olá, boa noite. O Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal define como construção sustentável aquela que abrange medidas durante todas as etapas da obra, visando a sustentabilidade da edificação. Com essas medidas, é possível diminuir os impactos negativos para o meio ambiente e ainda gerar uma economia de recursos naturais e melhorias na qualidade de vida de quem usufrui dessa construção. O Realidade em Pauta mostra exemplos de construções verdes e como funcionam as certificações que respaldam a sustentabilidade. Sustentabilidade. Uma palavra capaz de unir presente e futuro quando se trata do uso de recursos naturais. A exploração excessiva desses elementos ameaça o planeta e as próximas gerações. É por isso que, nos últimos anos, ouvimos mais sobre desenvolvimento de ideias para que esses recursos não sejam esgotados no futuro. Para isso, é preciso haver viabilidade nos aspectos ecológicos e econômicos, equilíbrio entre os aspectos econômicos e sociais e suportabilidade entre os aspectos sociais e ecológicos. No fim das contas, o objetivo é cuidar do planeta. A construção civil é responsável por um alto consumo de recursos naturais, mas um conceito conhecido como construção sustentável tem ganhado cada vez mais adeptos. De acordo com o doutor em engenharia civil, Vanderlei John, a ideia é construir usando critérios ambientalmente adequados e aliar esses conhecimentos à conscientização. Na verdade, construção sustentável pode fazer várias coisas, mas o fundamental é você tentar atender a necessidade de abrigo, de casa, de hospital, de rodovias, com o menor impacto ambiental. Depende tanto da construção em si quanto dos usuários. No ranking mundial de edificações sustentáveis, o Brasil aparece em quarto lugar com quase 400 unidades dessas construções verdes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos com quase 42 mil, China com quase 1.000 e Emirados Árabes com quase 800. Lutar contra o desperdício foi a decisão tomada pela engenheira civil Ângela Ferreira, logo que começou a desenvolver o projeto da própria casa. Logo na entrada, espécies de plantas nativas compõem o jardim, o que dispensa a necessidade de irrigação constante, já que estão acostumadas com o regime de sol e chuva da região. É o primeiro indício de uma casa econômica desde os pequenos detalhes. Olhando assim de perto, dá para perceber que as pedras que conduzem à entrada são furadinhas, para absorver a água da chuva e conduzir tudo para o solo. Um carinho com a terra que também ajuda a evitar alagamentos. No corredor da entrada, sustentabilidade do teto ao chão. Desde as econômicas lâmpadas de LED até o piso, desenvolvido a partir de madeira reciclada. A utilização do vidro em quase todos os ambientes da residência permite que a luz natural dos dias ensolarados substitua o uso das lâmpadas. Ponto para a economia. A construção sustentável, ela é um avanço da construção convencional. Então, depois que você entende os benefícios que você tem, eu não conseguiria mais construir de outra maneira. Porque não faz sentido, né? Porque a construção sustentável ela não é só a questão ambiental. Ela tem o lado social e ela tem o lado financeiro, que é bastante importante, porque ela te dá um retorno financeiro, né? Você tem economia com essa construção, com essa residência, ou apartamento, o que for. Para diminuir ainda mais a conta de luz, ela preferiu eletrodomésticos com baixo consumo energético. Essa casa, eu economizo uns R$7.000 por ano se eu for comparar com uma casa do mesmo tamanho, na mesma região. Então, eu comparei com a casa dos meus vizinhos, custo de energia de água, e eu tenho uma economia em torno de R$7.000 por ano. A casa da engenheira tem mais de 300 metros quadrados e muitos outros elementos que fazem do imóvel uma casa verde. Aliás, tem verde até no telhado, uma das estratégias usadas para reduzir a temperatura interna do imóvel e diminuir a necessidade do uso do ar-condicionado ou ventilador. Essa vegetação é irrigada com a água da chuva que é armazenada. E por falar em água, na piscina, a pastilha usada no revestimento é diferente das convencionais. A pastilha daqui é a mesma pastilha que a gente usamos em todos os banheiros. Essa pastilha
ela tem um conteúdo de 97% de vidro reciclado, que eles utilizam na fabricação. Então, é um dos materiais que a gente tem que a gente chama de material sustentável. No banheiro, mais consciência e cuidado com a utilização de recursos naturais. Para economizar água, outro segredinho. Esse é um chuveiro que ele tem um sistema de injeção de ar junto com a água, o que proporciona um banho confortável, uma sensação confortável, que você está tomando um banho com bastante água, mas você gasta muito pouca água. Esse chuveiro aqui, nesse banheiro, ele gasta 4 litros por minuto de água. A média do mercado é gastar 12 litros por minuto, um chuveiro normal. Então são coisas bastante simples. Isso a gente tem que pensar água tanto na fase de construção quanto na fase de uso. No caso da água, o uso é quase tudo. O que é o projeto, o que alguém pode fazer para economizar água? Bom, primeiro, economizar água. Segundo, quem sabe, trocar o aerador da torneira, botar um chuveiro de menor consumo, né? Mas se ele botar um chuveiro de menor consumo, colocar um aerador na torneira e deixar a torneira ligada, ou tomar um banho de 15 minutos, 20 minutos, nada resolve. Então, ela é essa combinação dessas duas coisas. Como a gente se comporta e como as coisas são projetadas, construídas. E tantos elementos sustentáveis em uma casa trazem benefícios, inclusive à saúde. A Ângela garante. Na minha saúde, eu sempre tive rinite alérgica, né? E sempre nessa época do ano, que agora nós estamos no inverno, que é uma época mais seca, que tem muita poeira, eu sempre sofria muito, né? Bastante com isso. Desde que eu vim morar para cá, e vai fazer 3 anos agora, eu nunca mais tive uma crise de rinite. Mas se por um lado existem os pontos positivos, por outros estão as desvantagens, principalmente se o imóvel for construído com todos esses itens. Que eu diria que a grande desvantagem de uma construção sustentável, que o investimento inicial que você faz, ele é sempre um pouco maior do que numa construção convencional. Mas você consegue recuperar esse investimento se você considerar que a vida útil de uma construção é de pelo menos 50 anos. Então, eu acho que depois do 5º ano, você já conseguiu recuperar todo o investimento que você fez e aí você começa a ter o lucro, a casa te dá lucro. Ela explica que para conseguir ter uma casa certificada como sustentável, é preciso seguir uma série de protocolos e regras. A certificação que a gente obteve nessa casa é a certificação do GBC. O GBC é um órgão internacional que aí ele tem a subsede nos diversos países, né? Então é o GBC Brasil aqui e essa certificação, para fazer aqui no Brasil, essa certificação residencial, o GBC fez uma tropicalização das normas, porque o nosso sistema construtivo ele é bem diferente dos Estados Unidos e Europa, né? Então, o GBC gerou um manual que é um guia de referência, que funciona como um protocolo que te orienta em tudo o que você tem que seguir para você construir uma casa sustentável e certificada. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a Priscila Veiga Andrade, que é engenheira ambiental. Seja bem-vinda, Priscila. Boa noite. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito importante falar sobre esse assunto, né? Porque, por mais que a gente compreenda o que é sustentabilidade, existem alguns pontos específicos quando essa sustentabilidade ela vem da engenharia, da construção civil, engenharia ambiental, enfim, né? Priscila, eu queria saber quais são as normas da GBC Brasil para analisar se uma obra é ou não sustentável. Então, a GBC Brasil, ela tem algumas certificações aqui, pelo menos no Brasil, são 4, que é a certificação LEED, que é mais para empresa e comércio, a certificação casa, condomínio e a Zero Energy. E, na verdade, assim, para certificar, eles se basearam em várias normas, tanto brasileiras como de fora do país, e a metodologia é bem parecida para todas essas certificações. Então, existe uma lista de pré-requisitos que devem ser cumpridos. Esses pré-requisitos, eles até variam um pouco a depender da certificação, mas eles estão divididos em algumas categorias, que é da implantação da residência,
o uso eficiente da água, o uso eficiente da energia, materiais e recursos, até um quesito social ali envolvido. Então, essas normas, na verdade, seriam esses pré-requisitos, que é uma lista até um pouco extensa, que a obra tem que cumprir para ela ter essa certificação. Aí, além desses pré-requisitos, tem alguns critérios dentro também dessas categorias que, se você vai cumprindo, você vai acumulando pontos. E aí, no final, por exemplo, na certificação casa que a GBC dá, a depender dos pontos que você soma com esses critérios, que daí chegam a ser um pouco opcionais, você tem uma certificação casa verde ou prata, ouro ou platina. Então, realmente são essa lista de pré-requisitos que você precisa cumprir. E ter essa certificação, esses bônus, né, significa o quê? Significa, a sustentabilidade que envolve essa construção sustentável, ela vai bem além, assim. Então, não é só o material que você utiliza, realmente protegendo um pouco os recursos naturais. Significa você ter uma gestão melhor do resíduo, porque o resíduo de construção civil também é um problema muito atual. Então, você gera menos e, obviamente, você vai gerar. Então, você tem um plano de gerenciamento desse resíduo, ele vai ter um destino correto. E tem a saúde associada também à pessoa ali, ou que vai morar, ou que vai trabalhar, afeta bastante a saúde positivamente, né? Porque uma construção sustentável te deixa mais confortável no ambiente. Existem diversos benefícios, né, para que isso aconteça, né? A construção civil, ela investiu 2 bilhões de reais só em 2017, né? Sim. Mas a gente percebe que pode ser que os critérios de engenharia dos brasileiros com relação a outros países, eles não apoiem, não sustentam essa possibilidade de uma construção sustentável. Sem dúvida, eu sinto que não estimula, porque até tem uma norma ou outra que fala um pouquinho ali de sustentabilidade, mas eu sinto que enquanto não é regra, enquanto não é obrigatório, enquanto a norma não te obriga, as pessoas tendem a ir pela opção mais barata, que infelizmente por enquanto não é a construção sustentável a curto prazo, né? A obra em si, então realmente desestimula, não obriga, né? Acho que tem que exigir mais, porque os benefícios são imensos. Só para a gente entender, né? Porque o que compete quais são as características dessa construção sustentável? Não são apenas, né, paredes e tetos ou os materiais que você utiliza. O que poderia caracterizar, de fato, essa construção? Olha, o que podia caracterizar a própria, assim, o conceito de sustentabilidade ele é muito amplo. Então, quando se aplica a construção, acaba sendo muito amplo também. Então, realmente, não é só o material da construção, é a posição da casa em que vai poder ter um aproveitamento energético, então, da própria iluminação natural. Sim. Então, toda a localização da casa vai interferir, tanto para a iluminação quanto para a ventilação. Por exemplo, aí, indo um pouco além dos materiais, um dos pré-requisitos é que você tenha uma permeabilidade maior na sua construção. Então, tem que ter ali uma área, seja de paisagismo, de grama, para que quando chover, a terra possa absorver essa água, e aí não vai ter aquele escoamento, vai reduzir a chance de enchente, de inundação. Ainda nessa questão de paisagismo, tem até um dos pré-requisitos, para a certificação casa, se eu não me engano, que você não pode plantar espécies invasoras, porque essas espécies elas não são nativas aqui do Brasil e elas competem com essas nativas. Então, realmente, é uma coisa que vai muito além, não é só a construção. A construção sustentável, ela prevê, então, essa reserva dos recursos naturais, o bem-estar da população e a conservação mesmo do meio ambiente. As grandes empresas estão cada vez mais em busca da construção e do desenvolvimento de novas técnicas sustentáveis. Isso porque, além da responsabilidade ambiental, os prédios verdes custam, em média, apenas 5% a mais do que os prédios comuns. Só que eles geram uma economia de recursos na casa dos 30%. Dados do Conselho Internacional da Construção mostram que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados por atividades humanas são oriundos do setor. E para que a construção seja sustentável, é preciso adotar medidas durante todas as etapas da obra, inclusive no que diz respeito ao planejamento da remoção dos resíduos. O projetista, e eu acho que o consumidor, ele precisa estar atento para outras coisas. Para onde eu vou mandar os resíduos inevitáveis na construção? Ou melhor, como eu vou
reduzir os resíduos. E esse compromisso ecológico, econômico e social pode parecer complexo ou exagerado para alguns, mas inevitavelmente está inserido em tudo aquilo que faz parte da construção de um refúgio para morar ou de um universo de aprendizagem. Então, quando eu coloco a sustentabilidade no meio, o meio ambiente, eu preciso começar a incorporar uma outra dimensão. Vou dar um exemplo, uma coisa que ninguém pensa. Não pode ter construção sustentável comprando produtos sem nota fiscal, sem pagar imposto, porque isso não é socialmente justo, né? Não vai ter construção sustentável se você não se preocupar com como vai ser o consumo de água e energia ao longo da vida útil. Essa e outras preocupações fazem parte da Escola Pública Estadual Ilha da Juventude, localizada na zona norte de São Paulo. Olhando assim, pode até parecer uma escola comum, aquela com as tradicionais lousas e carteiras. Mas é nos pequenos detalhes que a sustentabilidade revela que tudo aqui foi pensado para o aprimoramento do ensino. Inaugurada em 2012, a Ilha da Juventude foi a primeira escola a ser construída dentro dos padrões exigidos para ser certificada com o selo Aqua, concedido a projetos arquitetônicos que são exemplos de sustentabilidade. Quem recebe a nossa equipe é a vice-diretora Fabiana Castanho. Ela quem explica quais são os diferenciais desse ambiente escolar. Aqui nas nossas salas nós temos as janelas todas de vidro, né, que facilita a iluminação natural. Temos inclusive os disjuntores das salas que são separados, corredor e janela, e nos dias mais claros os disjuntores janelas são desligados e a gente usa a iluminação natural. Associado a isso nós temos os brises, né, que fazem as salas de aulas ficarem na temperatura ambiente. Nos dias quentes, a sala de aula fica ventilada e nos dias frios, as salas ficam aquecidas. Os brises são essas estruturas metálicas que protegem as janelas do contato direto com a luz do sol. Por isso, a temperatura do local é sempre agradável, uma vantagem e tanto para esses futuros profissionais. Além disso, a Fabiana explica que a escola dispõe de um sistema de captação de água da chuva, o que gera uma economia de 20% a 30% nas contas do mês. Bom, nós estamos aqui nos reservatórios de água, que são captadas na cobertura da escola e nas laterais, as águas pluviais. Elas vêm para esses 3 reservatórios, elas são tratadas e daqui elas saem para ser utilizadas nas descargas dos banheiros. Nos banheiros, o modelo das torneiras favorece a economia de água e o chuveiro tem água aquecida apesar dos fios soltos. Sabe por quê? Nós temos aqui no banheiro dos funcionários um chuveiro que o aquecimento dele é realizado pelas placas solares, que geram energia para aquecer esse chuveiro. O objetivo de tudo isso é criar espaços que proporcionam conforto e saúde. A conscientização sobre o uso desses recursos pode trazer mais resultados com a formação de cidadãos comprometidos com o meio ambiente. O desafio maior é arquitetos, engenheiros, trabalhar junto com os clientes e com os fornecedores, né, para que a coisa melhore. A solução depende de todos. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a Priscila Veiga Andrade, que é engenheira ambiental. Priscila, nós falávamos da importância, né, de se estabelecer uma construção sustentável e a gente percebe isso com as enchentes que aconteceram em São Paulo e recentemente no Rio de Janeiro, como a falta de escoamento e também uma organização no planejamento dessas construções fazem a diferença para isso. Esse pode ser um exemplo? Com certeza, pode ser um exemplo. As enchentes, realmente, por essa questão que eu comentei, que principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, é só concreto, né, praticamente, em geral ali. Então, isso prejudica muito. A água da chuva, ela não consegue voltar para o solo. Então, ela vai escoando e vai entupindo, até pela má gestão dos resíduos sólidos, e vira todas essas crises que estão acontecendo. E outra coisa que também pode se associar é esse aumento de temperatura local, porque também essas construções, elas não absorvem o calor, então, na verdade, fica ali só refletindo. Então, a parte verde, um teto verde, um maior paisagismo, é importante para esse controle da temperatura também, acaba afetando. Agora, esse tipo de educação, ele pode ter início na escola, né?
deve ter início na escola, na verdade, porque eu acho que os adultos acabam tendo uma dificuldade um pouco maior em abrir a mente em alguns momentos, dependendo do assunto. Então, a criança ali, ela já está indo para a escola sabendo que ela vai aprender tudo, porque tudo é muito novo. Então, você já colocar uma educação ambiental ali já vai estimular e muitas vezes ela leva para casa. E a gente sabe que os pais costumam ficar um pouco mais sensibilizados quando é o próprio filho dando, às vezes, ensinando uma coisa nova. Nós mostramos na reportagem uma escola sustentável e como isso faz com que os alunos não apenas aprendam a respeito, mas eles vivam o conceito de sustentabilidade, né? Já que isso não é comum nas áreas civis, né? Enfim, é difícil que você tenha, né, todas as, ou pelo menos uma porcentagem de famílias que tenham optado por esse tipo de construção, justamente por ser um pouquinho mais caro, né? Mas que faz toda a diferença no final, né? Sim, toda a diferença, toda a diferença. Realmente, é um pouco mais caro no início, mas esse investimento, ele se paga muito rapidamente, principalmente a longo prazo. Assim, só um exemplo, por exemplo, para você instalar uma energia solar, né, uma placa fotovoltaica, ela tem uma vida útil de 25 anos. E o que você usa dessa energia e economiza na conta de luz, você paga esse investimento em média em 5 anos. E a partir desses 5 anos você já pagou aquilo que você gastou e você está realmente só economizando o valor com energia. Os próximos 20 anos. Os próximos 20 anos vão estar ali de graça, entre aspas, né? Então, tem esse retorno muito rápido. E a tendência é que esse tipo de tecnologia ela fique mais barata conforme as pessoas vão se adaptando e absorvendo essa ideia, não é? Eu acredito que sim. Eu vejo essa questão do custo muito por uma questão de oferta e demanda. Então, atualmente, ainda existe um pouco uma barreira na aceitação até de que vale a pena, de que vai funcionar, de que vale a pena, sim, você gastar um pouquinho mais, de que vai ter um retorno. Então, não tem tanta procura, então a oferta não dá para ter tanta opção e acaba tendo que cobrar um pouco mais. E aqui eu acho que entra até o profissional capacitado. Então, para você fazer uma construção sustentável, exige um profissional capacitado que vai saber tanto da construção civil, como linkar todo esse aproveitamento energético, a iluminação natural. Então, quando começar a ter uma maior aceitação e as pessoas começarem mais atrás, realmente eu acho que, né, vai ter mais espaço para esse setor, para esse mercado, e eu acredito que vai reduzir um pouco o preço. É mais comum a gente ouvir esse tipo de construção nas escolas, justamente porque ali é um local educativo, né? Mas também tem crescido o número de construções sustentáveis nas empresas, né? Nos prédios corporativos. Qual o benefício que este colaborador vai ter ao estar inserido nessa realidade? Olha, eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando alguém me fala de uma empresa, um lugar corporativo, eu imagino um lugar todo fechado e com ar-condicionado muito frio. E eu acho que, em geral, ainda essa é um pouco a realidade. E uma construção sustentável, ela visa exatamente o oposto. Então, ela não visa aquele ar-condicionado, ela visa alguma forma de ter uma ventilação ali mais natural, um conforto térmico. Então, isso melhora a produtividade, porque se você está num lugar com ar-condicionado, pode ser que tenha muitos funcionários com asma, rinite, resfriado, e isso reduz a produtividade interna. Propaga também as doenças, né? Propaga, e aí se o funcionário ficar resfriado, pode ser que ele tenha que ficar em repouso, e a empresa está perdendo também, porque não está tendo produção. Então, num ambiente, numa construção sustentável, que tem todo esse conforto térmico, o funcionário fica mais confortável. Se ele está mais confortável, ele vai trabalhar muito melhor, ele vai estar saudável. Então, eu acho que melhora tanto na produtividade como na saúde do funcionário. E isso é benefício para o funcionário e para a empresa, sem dúvida. Tanto na empresa quanto na escola, é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Então, na vida, né? A maior parte do tempo no trabalho ou estudando. Então, é realmente interessante a gente ter esses ambientes que são acolhedores, que tornam esse processo mais produtivo, né? Com certeza, com certeza. Nas escolas, eu sinto que o aluno estar imerso ali no ambiente com opções, né, com tudo que foi construído de forma sustentável, incentiva e mostra a importância da educação ambiental, da conservação do meio ambiente. E eu acho que trabalha até por ser um ambiente mais aberto, eu acho que trabalha no conforto da própria pessoa. Porque, eu não sei, eu, por exemplo, já estudei numa escola em que a sala era toda fechada para você focar só no professor. E aquilo acabava gerando uma ansiedade, sabe? Apesar de o conceito fazer sentido, gerava uma ansiedade. Então, você ter
um espaço mais aberto, que te traz um conforto, aumenta, inclusive tem estudos que dizem que aumenta o rendimento escolar. Com certeza deve aumentar. Priscila, muito obrigada por compartilhar o conhecimento aqui com a gente, por esses momentos aqui. Eu que agradeço, muito obrigada a você pelo convite. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.